Estou aqui compartilhando com eles algumas das frases que surgiram, né? Que eu perguntei lá no Stories, sobre frases que a gente ouvia na infância, né? Relacionadas a dinheiro, a parte financeira da vida. E que acabam contribuindo para as nossas crenças que a gente vai levar durante a vida, né? A relação que a gente acaba tendo emocional. E aí eu peguei vários, assim, que são muito comuns, né? Por exemplo, o dinheiro não cai do céu, não nasce em árvore, tem que guardar para não faltar, né? Isso é uma que eu tenho bastante, com certeza. Seu pai que trabalha, então é ele que manda, né? Enquanto você não crescer, a gente que vai mandar. Quando você crescer, você decide, né? Uhum. Tem que se esforçar muito, tem que ralar muito para conseguir dinheiro. Dinheiro é sujo. Ah, eu não gosto de trabalhar, mas eu preciso te sustentar. E você não nasceu em berço de ouro também é uma muito comum, que todo mundo, muita gente ouviu. Muita gente. Hoje eu trouxe a Lúcia Stradiotti, que é minha mentora financeira há mais de ano, querida, maravilhosa, que ajudou muito na, no canto maternar, né, para poder fazer o meu negócio crescer de forma um pouco mais leve, porque eu realmente tenho um histórico de ter uma questão bem difícil, com uma relação bem difícil com a questão da parte financeira. Tá, eu já contei algumas vezes aqui essa questão aqui na página. Quem me acompanha faz tempo e está atento a todo o conteúdo, provavelmente já me ouviu falar, então eu corro o risco de ser um pouquinho repetitiva aqui, mas eu acho que vale a pena falar disso, porque, de certa forma, interfere muito a forma como a gente cresce, né, o ambiente que a gente está vivendo e a relação que os nossos pais têm com a questão financeira, se eles estão conectados mais com a abundância ou mais com a escassez, como que está a mentalidade deles, como que eles estão trabalhando essas questões, os medos que eles têm relacionados a isso, né? Acaba que isso influencia muito a forma como a gente vai encarar a questão financeira na vida, vai se relacionar com isso, vai se sentir pressionado ou não. E isso não só interfere a nossa relação com o dinheiro, mas acaba reverberando em todos os aspectos da vida, né? Eu percebi que eu sempre fui, hoje, né, eu faço essa leitura, tá? Hoje eu faço uma leitura de que eu fui muito controladora com questão de grana, para tentar evitar a mesma experiência dos meus pais, que eles casaram muito cedo, meu pai tinha 20, minha mãe tinha 23, eles tiveram uma certa dificuldade de se manter financeiramente, apesar de ter, de até poder contar com a ajuda principalmente da parte materna, né, da minha família materna, mas acho que eles se pressionavam para poder se manter sozinhos, e eles ficavam com uma questão de uma tensão relacionada a parte de grana muito presente, e eu transpirava isso. Eu me contive muito em relação a não querer presente, não querer vantagens, sabe, coisinhas financeiras para poder não atrapalhar, porque eu era aquela garota boazinha, né, então, tipo, eu cuidava muito da necessidade deles, e eu percebia que grana gerava muito estresse, gerava briga, gerava conflito, eles estimulavam, mas ainda assim eu sentia que era uma questão muito presente. Muitas vezes eles se endividavam. Então eu fui uma pessoa muito regradinha com grana, mas assim, não conseguia tirar isso da cabeça. Teve uma época assim que era loucura, que eu chegava a contar na cabeça, fazer uma conta de matemática de quanto que valia o tanto de shampoo que eu usava naquela vez para ver quanto que estava rendendo, assim, sabe? Não é que eu estava sem grana, era só uma preocupação que precisa fazer valer o máximo, assim, durar o máximo para que eu não precise comprar logo outro, porque eu não sei o que vai acontecer com o dinheiro, entendeu? E aí, obviamente, quando a Nara nasceu, apesar de eu ter tudo controlado, né, tipo, já estava super tranquila, com uma vida financeira ok, resolvida, tal, tinha os meus ganhos e tal, eu decidi ficar com ela um ano, pelo menos, vivendo de economias e do apoio do meu ex-marido, e eu percebi que aquilo tomou uma proporção de acionar muitos medos. Né? De eu ficar muito estressada do tipo, eu preciso dar um jeito de fazer a coisa vingar, porque eu não sei se eu vou ser capaz de manter uma estrutura legal para ela, entendeu? Eu não sei o que vai acontecer comigo, sei lá, medo desde, tipo, se eu morrer, o que vai acontecer com ela, eu tenho que deixar alguma coisa para ela, sei lá, tudo. E aí, aquilo se tornou uma coisa muito presente, muito mais presente do que antes, né? Acho que a maternidade, ela potencializou isso. De certa forma, o canto maternário surgiu no meio disso, e por um tempo eu fiquei muito, digamos, voltada para a parte do trabalho, para fazer funcionar, porque eu já tinha, no final, aquele um ano se transformou em 2 anos, onde eu estava com a Nara, principalmente, não recebendo, digamos, o mínimo para poder manter a minha parte dos gastos na casa e tal, e aquilo também me deixava um pouco
mal comigo mesma, na questão da autoestima, né? Tipo, eu queria poder contribuir com a mesma quantidade e tal. Então eu comecei a me pressionar muito, do tipo, não, tem que funcionar, mas não era uma relação leve, pelo contrário, era uma relação muito estressante. Aí a Lúcia apareceu na minha vida, entre mil outras jornadas que eu faço, de trabalhos pessoais e tal, o trabalho da Lúcia acabou contribuindo muito, porque ela me ajudou também a detectar quais eram essas crenças que estavam me bloqueando, como que eu estava me relacionando, como que eu podia reconfigurar a forma que eu me relacionava com o dinheiro e repensar temas de estratégia, metas, enfim. A gente foi fazendo um bem bolado, né, um trabalho bem legal de mergulho, que é o trabalho de mentoria que ela faz, que é interessante, entre outros trabalhos que ela tem. E aí eu comecei a fazer a lição de casa, né, que eu digo sempre, a trabalhar essas crenças para que elas não me limitassem, porque a questão a gente pode até ter objetivos muito claros, né? Eu quero, de repente, que meu negócio seja assim, assim, assado, mas de repente a gente tem medos, do tipo, se eu tenho uma ideia de que uma pessoa que tem grana é uma pessoa que, de repente, só vai conseguir dinheiro se ela for corrupta, por exemplo, ou se ela passar a perna em alguém, eu vou ter um bloqueio, porque eu não quero passar a perna no outro, né? Pelo menos eu não. E aí eu vou ficar com medo de ser aquela pessoa. Então, se o meu emocional, na verdade, ele está entrando em conflito com a decisão racional. Aquilo já... Entendeu? Então, tipo, a ideia aqui, eu acabei fazendo uma introdução longa, né? Mas apresenta um pouquinho para quem não te conhece ainda, né? Porque tem muita gente que está chegando agora, que não ouviu você falar ainda. Fala um pouquinho quem que é a Lúcia Stradiotti, mãe do Caio e do Rafa também, além de mentora financeira, educadora financeira. E aí a gente pode começar a conversa aí falando depois que você se apresentar. Tá bom. Tem gente falando aí que a minha imagem tá travando um pouquinho, então eu não sei se é um problema aqui de conexão. Eu já mudei aqui a rede, mas qualquer coisa vocês vão me avisando. Bom, então eu sou a Lúcia Stradiotti. Eu gosto de dizer que eu sou apaixonada por finanças, né? Sempre fui, mas não pelo dinheiro de forma prática e racional, porque eu não tenho isso em mim, né? Eu sou uma pessoa, eu fui buscar como formação, né, a área de humanas, então eu sou total da área de humanas, e hoje eu vejo que a questão financeira é uma questão muito mais humana do que uma questão exata. Então, diferente do que muita gente pensa, que a gente precisa, né, assim, entender de juros compostos, de cálculo, de planilha, disso ou daquilo, né? O viés do meu trabalho é justamente o outro lado, é essa parte humana, é o nosso relacionamento com o dinheiro. E isso foi ficando claro para mim porque eu sou filha de bancários, né? Então eu sempre tive muita conversa sobre dinheiro em casa, mas nunca da parte do relacionamento com o dinheiro. O dinheiro sempre foi em casa uma coisa totalmente prática, sempre foi tabu. Eu também ouvia essas mesmas frases, né? Eu cresci ouvindo que a gente tinha que economizar, eu precisava economizar. E assim, mesmo em épocas mais tranquilas, a gente vivia assim, o foco na economia, porque é aquele foco da escassez, né? E aí depois eu vou falar um pouquinho assim, o fundo disso, né? Porque é que a gente tem muito isso. E assim, dinheiro sempre foi realmente assim, algo sobre o qual a gente não podia falar em casa, né? Então era uma coisa assim, um assunto proibido. E aí a gente cresce, né? Eu com 17 anos saí de casa, comecei a ganhar meu dinheiro, e aí, né? O que é que eu faço com isso? Porque eu não posso falar disso com ninguém, né? Isso é um assunto proibido. Então, todas aquelas questões, e aí eu comecei a perceber o quanto é importante a forma como a gente se relaciona com o dinheiro, né? A forma como a gente, como você disse, né? A gente enxerga isso, a forma como a gente ressignifica também tudo que aconteceu com a gente, né? Então, sempre tem duas formas da gente olhar para tudo e é possível de ressignificar, mas eu fui entendendo, né, o quanto essas coisas tinham um peso, porque eu tinha vergonha de receber o dinheiro, né? Eu não sabia com quem falar sobre isso, eu não me sentia, de repente, muito pronta, né, para cuidar do meu dinheiro, porque na verdade nunca ninguém me ensinou a cuidar de dinheiro. Eu, principalmente por ser filha de bancários, o dinheiro em casa sempre foi muito virtual, né, aquela coisa de colocar na conta e aí sair da conta, mas nunca fiz nada, nunca fui eu. Então, assim, uma coisa muito muito assim colocado em outro patamar, né, e não como se fosse uma coisa com a qual eu podia realmente me relacionar, com a qual eu podia
sobre a qual eu podia falar com naturalidade, né? E aí eu comecei a perceber que, na verdade, isso era uma coisa da nossa geração, não era só minha, né? Era da nossa geração, é uma coisa, não só da nossa, mas eu digo assim, de todas antes, inclusive, da gente, né? Mas uma coisa muito também sociocultural, né? Ninguém teve educação financeira. Educação financeira é uma coisa que a gente ouve hoje, né? Meus pais trabalhando no ramo financeiro nunca falaram para mim sobre educação financeira. Não existia isso. Então, eu comecei a perceber o impacto que isso tinha, né? E eu também, assim, foi depois da maternidade que eu comecei a buscar, né, novos caminhos. Eu fui ressignificando minha carreira e comecei trabalhando com mães empreendedoras. E aí, trabalhando com mães empreendedoras, caio na questão financeira, né? Começamos a trombar aí na questão financeira. Porque qual é a grande trava das mães que empreendem, né? É justamente ou não conseguir gerar o dinheiro suficiente, ou não conseguir se relacionar com ele, ou não ter, né, muita clareza do que precisa fazer, e aí as coisas simplesmente não fluíam. Então, comecei a dar um foco um pouco maior nisso. Como eu disse, sempre voltado, né, para esse viés das emoções. Então, entendendo mesmo quanto a forma como a gente pensa, que a gente sente, né, tudo que, enfim, que vem dessa carga, né, que a gente recebeu aí na infância, como que isso impacta a nossa questão financeira, os nossos resultados, né? E aí foi que eu fui desenhando esse trabalho, tentando ajudar mesmo, assim, o meu propósito é hoje ajudar pessoas a ressignificar essa relação, né? Então, como é que quando a gente muda simplesmente a forma de enxergar tudo isso, quando a gente entende o porquê do nosso comportamento, né? E cuida disso, a gente consegue liberar aí uma série de coisas, inclusive desbloquear o fluxo do dinheiro na nossa vida. Então, começa, né? O dinheiro começa a fluir de forma mais leve, deixa de ser um peso, deixa de ser uma carga, deixa de ser o nosso foco, né? De forma negativa, né? Então, como você falou, aquela coisa de, nossa, mas eu preciso ganhar dinheiro, porque senão, como é que meu filho vai comer, né? Não é assim que a gente olha para o dinheiro, né? O dinheiro é consequência, é resultado. Então, você tem que olhar para outra parte, né? O que é que eu vou fazer? Qual vai ser minha entrega? Como é que eu vou lidar com isso? E a partir disso, tudo vai fluindo. Então, basicamente é isso, né? Meu trabalho hoje é esse de ajudar as pessoas a ressignificar, porque foi um processo meu, né? Foi algo que eu tive que ressignificar, foi algo que eu tive que passar a olhar com outros olhos, pegar toda aquela bagagem que eu tive, né? Também, assim, de certa forma negativa e transformar aquilo em algumas lições para que eu pudesse seguir, né? Daquele ponto para frente, trabalhando. Inclusive, assim, o fato dos meus pais serem bancários, eles não só eram bancários, eles são concursados, né? Então, eles trabalharam na Caixa Federal a vida toda. Então, aquela coisa da estabilidade. Então, essa palavra, eu cresci ouvindo estabilidade. Né? Claro. E eu sou uma pessoa empreendedora de natureza, né? Ovelha negra. Total, assim, eu nunca consegui. Eu cheguei no ponto de ter que boicotar o meu concurso da Caixa, o concurso que meus pais pagaram para eu fazer. Porque era o sonho deles para mim, que eu seguisse carreira, né, com uma certa estabilidade. E hoje eu sou autônoma, meu marido é autônomo, né? Nós somos os dois empreendedores, os dois vivendo com renda variável. Então, para quem aí tá, né, de repente acha também que não dá para cuidar do dinheiro porque a renda é variável, porque isso não tem nada, né, nada disso. Na verdade, a gente encontra os caminhos, né? E justamente acho que nesses casos ainda mais importante a gente cuidar dessa questão de desbloquear as crenças para que o fluxo do dinheiro possa acontecer. Então, assim, foi muita ressignificação por aqui também, né? E é por isso que eu sinto que é tão importante falar sobre isso, porque eu sinto isso na minha vida. É engraçado, meu avô também era concursado do Banco do Brasil, depois ele virou uma pessoa grande que chegou a fundar algumas agências em Minas Gerais e depois em São Paulo também. E a minha mãe era bancária também, e alguns tios meus também, né? Seguiram a carreira de bancários. Então eu sei exatamente o que é isso. Essa vida de estabilidade, né? Só que minha mãe tinha uma realidade diferente do meu pai, porque ela ficou até a aposentadoria no banco, e o meu pai não. Meu pai ficava indo atrás de emprego em emprego.
E sempre também tinha uma questão que parecia que, mesmo sendo uma pessoa muito competente, muitas vezes aquele emprego não era garantido, ou as pessoas até se assustavam com a genialidade dele, então às vezes não queriam contratar com medo de esse cara vai chegar e acho que ele vai crescer muito, sabe? Então, várias crenças vieram na minha cabeça que eu fui detectando do tipo, ser bom, por exemplo, é um problema, porque de repente as pessoas não vão querer te acolher porque vão ficar com medo da competição. E, claro, a gente acaba abrindo um mundo de... A dificuldade de vendas também é uma questão que a gente acaba se deparando, né? Tipo, como colocar preço nas coisas, porque se a gente tem uma ideia de que aquilo que a gente tem o dom para entregar, né? O empreendedor tem muito disso, né? Ele acaba escolhendo um caminho que é muito prazeroso para ele. E aí ele não consegue colocar preço naquilo porque ele acha que é injusto, porque tipo, é tão natural, é tão gostoso fazer. Eu gosto tanto de ajudar o outro, de cuidar do outro. Por que eu vou colocar preço nisso? Você se sente meio, né? Então, quando a gente faz esse trabalho de investigação, é uma mega oportunidade para poder limpar esses temas, né? Inclusive, é legal que você acabou fazendo a formação em Theta Healing, né? E você pode complementar agora também o seu trabalho com isso, trazendo essa ferramenta também de limpeza das crenças, substituição, reprogramação das crenças. Se quiser falar um pouquinho disso, você pode até explicar para eles. Mas tem a gente até aqui perguntando, né, que caminho que a gente tem que fazer, né? A Lana falou assim, eu saí de casa com 17 anos e sinto o peso até hoje dessa questão, né? Acho que da grana, ela deve estar falando porque antes ela tinha dado só o oi, né? E aí ela pergunta qual que é o caminho. E alguém falando, sempre tive problema ao ponto de não gostar de tratar do assunto que se refiram ao dinheiro, né? De assunto que essa coisa do bloqueio. Oi, Mônica, tudo bom? Do bloqueio não conseguir nem falar sobre o tema porque percebe que aquilo incomoda, gera incômodo, também acaba deixando a gente completamente incapaz, né, de saber, então como que eu faço para lidar com a questão se eu não posso nem falar a respeito para poder elaborar o tema? Mas percebe que tem um estresse, uma tensão, né, de falar sobre o assunto, é realmente um tabu. E uma das coisas que a gente falou ontem, né, para quando a gente pensou na ideia da live, é falar sobre que a falta do dinheiro, às vezes, ela é um sintoma, né? Mais do que um problema em si, ela é uma evidência de que está tendo um problema, ela é resultado de um problema. Se você quiser falar sobre esse tema, amarrando com essas questões que foram citadas aqui. Na verdade, assim, né? Não só a falta do dinheiro, né? Porque eu gosto muito de deixar claro que não é quanto dinheiro você tem hoje, né? Tem muitas pessoas que têm dinheiro guardado, que têm dinheiro na conta e que têm problemas sérios com dinheiro, né? Eu fiquei sabendo esses dias de uma pessoa que morreu e que um senhor, né? Que a família dele passava necessidade, eles muitas vezes não tinham o que comer. E depois que ele morreu, encontraram dentro do sofá dele 17 mil reais. Nossa. Isso é bem então, mais assim, você antigo. vai falar pra mim, né? Não é quanto dinheiro você tem. Então, assim, não é só a falta do dinheiro, mas qualquer problema de ordem financeira, ele não é um problema. Então, eu ouço muitas pessoas falando assim, e eu gosto muito de perguntar, sabe? Inclusive, nas palestras que eu dou, eu tenho algumas questões provocativas, porque muita gente assiste a palestra dizendo assim, não, mas o dinheiro nem adianta eu assistir nada, nem adianta eu ver isso daí, porque na verdade o problema é que eu não ganho o suficiente, o problema é que meu salário é pequeno, o problema é que não, né? E já coloca isso como a realidade é essa, não tem como mudar, não tem o que fazer. E se acomoda nisso. E aí eu coloco algumas questões provocativas, né? E para a pessoa justamente pensar sobre isso. Então, assim, o dinheiro... você tem algum problema hoje? Eu tenho problema financeiro. Não. Você não tem um problema financeiro. O dinheiro tá só mostrando para você, ele é uma forma de ilustrar que tem alguma coisa aí que precisa ser cuidada. Porque o dinheiro, ele é o resultado, né? Ele é sempre o resultado de alguma coisa que a gente faz. Ele é uma moeda de troca. Ele entra e ele sai da nossa vida de acordo com o que a gente tem ali dentro, né? De acordo com a nossa carga, de acordo com o que está comandando as nossas decisões. E o que comanda nossas decisões são nossas crenças, são nossas emoções, é a nossa forma de pensar, é a nossa mentalidade. Então, o dinheiro, na verdade, ele é resultado disso. Independente de você ter ou não ter, né? Mas os teus resultados financeiros, eles estão sendo simplesmente um reflexo dessa questão toda, né? E eu também gosto de, por exemplo, colocar algumas questões, você até começou falando disso, né, Má? Que se a gente
acha que a pessoa que tem dinheiro é corrupta, né? Dentro da gente, assim, o nosso inconsciente pensa isso, é lógico que a gente não vai querer ter dinheiro. Aí, assim, a pessoa fala, mas eu quero ter dinheiro. Só que se isso tá lá no teu inconsciente, essa questão está te bloqueando, né? E aí eu sempre jogo como eu falo muito com mulheres, né? Eu sempre jogo a questão, tá? Pensa numa mulher super bem, assim, vestida, andando na rua, toda maquiada, cabelo feito, e saindo de um carrão, né? De salto alto, no meio do dia, assim, 10 horas da manhã, e ela de salto alto carregando sacolas. O que é que você pensa sobre ela? Ah, se alguém quiser colocar... eu acho super legal. Que frases vêm na tua cabeça, né? Olhando para essa mulher. Porque, assim, de verdade, né? A gente acha que a gente não tem bloqueio nenhum com dinheiro. Aí você vê isso e, assim, tenta pensar em alguma vez que você já viu uma mulher assim, por né? exemplo, essa daqui tem marido rico. Tá bancada. Na hora, assim. Conseguiu comprar as roupas, entendeu? Tipo, alguém bancou ela, por exemplo, né? É isso mesmo. 10 horas da manhã, aí a pessoa já fala assim, essa daí não trabalha, é madame, quer dizer que casou com um cara rico. Na hora, né? Aí, eu já ouvi... Quando eu crescer, quero ser assim. Pois é, algumas pessoas dizem isso, mas muita gente tem esse olhar de, casou com um marido rico, recebeu herança, essa daí, teve sorte na vida. E muita gente fala, sim, pelo menos todas as vezes que eu coloquei essa questão, ainda vem a questão de, deve ser garota de programa. Exato, deve, entendeu? Certeza. Então vem sempre essas questões, assim, é muito... E olha só como a gente... Jessica Parker. Adorei, tipo ela, né? E assim, é legal a gente pensar nisso, porque assim, quando a gente pensa nisso, realmente vem muitas questões. E aí a gente começa a perceber o quanto a gente foi levado a acreditar tudo nisso. E o quanto isso está dentro da gente. Agora, se a gente não consegue, né? Eu também gosto de colocar, né? Pensa aí numa mulher super bem sucedida, de vida financeira bem resolvida e, assim, pelo que você vê, você gostaria de ser igual a ela. Tem muita gente que não consegue chegar num modelo. E aí entram as questões socioculturais também. Porque mulher não consegue, porque mulher ganha pouco, porque mulher não, né? Então entram questões muito fortes. Então, assim, a gente não tá falando só da criação que você teve em casa, né? A gente está falando também de o país em que a gente nasceu, né? A época em que a gente nasceu, uma sociedade fundamentalmente... A influência da mídia, né? O que é colocado nas revistas femininas e na mídia em geral sobre o que é uma mulher. Sabe, outra influência que pesa muito nessa questão financeira, e assim, não entrando em nada específico aqui, tá? Acreditem em mim, mas a questão da religião, né? As religiões, a maioria delas prega essa questão da mulher como ser a que serve o marido, né? E isso, eu entendo o fundamento disso, só que isso fica na nossa cabeça, a gente interpreta de outra forma. Então é a mesma coisa que eu falo, por exemplo, do dinheiro é sujo. Quando a gente fala pro bebê, né? Tira essa moeda da boca que o dinheiro é sujo. A criança, ela não está entendendo simplesmente que aquela coisa está cheia de bactérias. A gente vai internalizar essa questão do sujo como envolvido com corrupção, como ilícito, como coisas que não são boas. Então, o nosso cérebro, ele não faz essa diferenciação, né? Da mesma forma que quando a gente ouve, porque a mulher tem que servir o marido. A gente não entende exatamente o que é pra gente entender. A gente acaba entendendo que não, que a mulher, para ter um casamento bem sucedido, a mulher não pode trabalhar, que a mulher não pode ganhar dinheiro. Entram muitas questões. Até teve gente que comentou, né, nas frases que saíram aí ontem, a questão do dinheiro ser o poder, né? A questão, muitas de nós crescemos, né? Não foi o meu caso, mas muitas de nós crescemos em lares em que a mãe ficava em casa e cuidava da criança e o pai trabalhava. E aí a gente tem essa questão, é uma sociedade muito patriarcal. Então, tudo isso interfere. Não estou dizendo que tem o certo, que tem o errado, mas a forma como a gente interpreta isso, é isso que vai contar, né? O Trevo de Quatro Folhas fez um comentário interessante. Os estereótipos de uma mulher bem-sucedida normalmente são muito pesados. Até na maioria dos filmes nós vemos as mulheres bem-sucedidas sozinhas e amarguradas. É isso, né? Então a mídia, né? Então esse peso todo. Então é sociocultural, né? É essa questão
da nossa sociedade essencialmente machista, de tudo que a gente ouviu. Então, quando também as pessoas me questionam, né? Ah, por que você escolheu falar com mães, né? Por que você escolheu esse nicho, né, de comunicação? Porque as mães, e eu digo assim, mães, mas na verdade eu atendo mães e mulheres, né? A gente carrega muito mais crença com relação ao dinheiro do que os homens. Muito mais. Isso é fato, Olha. porque já entra essa questão do papel da mulher, já entra a questão do trabalho. Todas as crenças que a gente tem também relacionadas a trabalho interferem diretamente no nosso resultado financeiro, né? E a gente tem mãe, nasce, já rola essa culpa. Fico em casa, né, e cuido das crianças. Ontem eu ouvi de uma amiga minha, ela falou assim, então, né, porque eu não trabalho. Ela com uma olheira desse tamanho, Ai, Deus. porque ela fica com a criança até 2 horas da manhã, porque o marido é médico, não aparece em casa. Ela fica com as crianças até 2 horas da manhã, e ela cuida o dia inteiro das crianças. E ela falou, então, porque eu não trabalho. E olha só, a gente foi levada a acreditar nisso. Como assim eu não trabalho? Você trabalha cuidando dos seus filhos, né? Você é mãe, isso é uma... Então a gente cresceu desvalorizando esse tipo de trabalho, o trabalho de casa, né? A dedicação da mãe e da mulher para o lar, a gente desvaloriza isso totalmente. E a gente valoriza o homem que sai, trabalha fora e ganha dinheiro. Então, tudo isso interfere muito na forma como o dinheiro flui na nossa vida. Né? Então, são muitas cargas, são muitas crenças e a gente precisa, muitas vezes, olhar para isso em outros níveis. Então, a Má até mencionou o Theta Healing. O Theta Healing entrou recentemente como uma ferramenta a mais para a gente cuidar dessas questões, porque além de a gente olhar para isso, né, pelo ponto de vista assim, da psicologia e cuidar dessas questões da mentalidade, muitas vezes existem crenças aí que são, né, de nível genético, que vem passando de geração para geração. Você recebeu até antes, né, de nascer, assim, no útero da sua mãe, você já recebe uma carga genética de crenças. Então, a gente precisa cuidar dessas questões. E é nesse ponto que o Theta Healing ajuda também, né, nessa ressignificação. Olha que interessante, tudo novinho. O Brechó falou, uma vez um cliente que eu atendia falou numa reunião que as pessoas precisam entender que ter dinheiro não é ruim, que não devemos ter culpa por ter dinheiro. E é engraçado, né? Às vezes a gente sente até culpa. Por que será? Você consegue pensar por que a gente sente culpa por ter dinheiro? Na verdade, assim, também entram também aí várias questões, né? A gente cresce ouvindo que rico não vai para o céu, né? Que não. Então, assim, a gente começa a pensar que, putz, eu não quero ter dinheiro, né? Isso é uma das questões, porque, na verdade, eu quero ser uma pessoa boa. A gente começa a associar dinheiro, como você disse, né? Com meios ilícitos, com corrupção. Por quê? Porque a gente vê muito isso no nosso país, né? De novo, questões socioeconômicas. Muitas pessoas de poder envolvidas em temas de corrupção e a gente não consegue olhar para uma pessoa que seja um modelo de índole, uma pessoa idônea e que tenha dinheiro, assim, falta um pouco isso pra gente. Teve um ponto que eu lembrei que eu acho que é bem esclarecedor também. Às vezes a gente tem uma relação, uma experiência de ter vivido uma família com muita limitação, pobreza, com escassez financeira, e o fato da gente prosperar, da gente superar isso, a gente pode se sentir traidor. Inconscientemente, gente. Isso, tá? a gente sente que precisa honrar nossos pais através da pobreza. Então, isso é uma questão que o Theta Healing ajuda a cuidar, né? Então, a gente faz o teste dessa crença, né? Eu honro minha mãe através da pobreza, eu honro meu pai através da pobreza. E por pobreza, eu digo mesmo essa falta de um bom relacionamento com o dinheiro. De novo, não tem a ver com quanto dinheiro você ganha, né? Claro. Não tem a ver com quanto dinheiro você tem na conta. Dinheiro na conta não é sinal de saúde financeira, né? Assim como algumas dívidas também não é sinal de falta de saúde financeira, porque existem dívidas que te impulsionam, existem dívidas que te colocam no outro patamar. Não estou dizendo para vocês ficarem endividados, não é isso. Mas tem muita gente que também vem para mim com uma carga muito grande, tipo assim, eu tô cheia de dívida. Aí você vai ver a pessoa tem um financiamento de um carro, um financiamento de uma casa, né? E na verdade ela tá pagando tudo em dia. Essa pessoa não tem dívida. Essa pessoa tem financiamentos. Então ela tem o que a gente chama de dívida boa, né? Que é aquilo que impulsiona. Então, mas ela tá olhando para isso com uma carga muito grande, porque ela cresceu ouvindo que não podia se endividar, né? Eu tenho uma... Agora, hoje em dia... Qualquer coisa, eu odeio financiamento. Aí que tá. Agora, me diz uma coisa. Hoje em dia, quem consegue comprar uma casa à vista, né? Aqui, por exemplo, onde eu moro, o imóvel tá super valorizado. As casas aqui, é na casa dos milhões, né? Dependendo da casa que você vai comprar.
Quem que tem milhões guardados? Tem gente que tem, mas não. Principalmente essas pessoas que têm são as pessoas que vão financiar e vão guardar esse dinheiro e vão investir numa outra coisa. Porque muitas vezes os juros do financiamento é menor do que o que você está ganhando no seu investimento. Então, é tudo uma questão estratégica também, de você saber usar isso estrategicamente. E quando você tira a carga disso, né, é como eu digo, a culpa não é do cartão de crédito, né? A maioria das pessoas chega para mim e fala assim, não, mas eu nem tenho mais cartão, cortei meu cartão. Tá, precisava? Não, eu tenho cartão, adoro meu cartão de crédito e eu faço escolhas muito conscientes. Eu uso meu cartão sempre a meu favor. Né? Eu tô indo viajar daqui a pouquinho, eu vou para um evento e a minha passagem está parcelada no cartão, porque se ela não tem juros para parcelar, por que é que eu não vou parcelar, né? Enquanto isso eu deixo meu dinheiro guardado rendendo? Isso para mim é bom. Então, assim, a gente precisa desconstruir um pouco essas coisas que a gente ouve também, porque a gente acaba ouvindo esse monte de coisa e muitas vezes a gente não sabe por onde correr, né? Teve até alguém que perguntou aí, qual é o caminho? A gente ouve tanta coisa hoje que a gente não sabe por onde correr. E eu sempre falo, comece olhando para dentro. Comece olhando para você, entendendo como é que você se sente com relação a tudo isso. Fazendo essas reflexões mesmo. Como é que você recebe o dinheiro? Né? Quando entra dinheiro na sua conta, como é que você se sente? Quando um cliente vai te pagar, como é que você se sente? Né? Quando alguém fala para você, né? Eu preciso te pagar. Você fala assim, imagina. Não precisa, depois a gente vê isso. Porque você está envergonhada de receber dinheiro. Né? Então, existem coisas aí para cuidar. Da mesma forma, aquela coisa de, meu Deus, será que eu vou ter dinheiro amanhã? Será que eu vou conseguir isso aqui? Será que aquele foco na escassez? E outra coisa, as pessoas que pensam em organizar a vida financeira, na hora pensam, eu vou precisar cortar. Vou precisar cortar gasto, vou precisar diminuir o custo de vida. E não é disso que se trata, né? É uma questão muito maior. É uma questão da gente, é mais profundo, sabe? É olhar para o que é que está te levando para esse resultado que você tem hoje. Né? E a partir daí, entender o que precisa cuidar. Então, você pode ter crescido num lar de pessoas que acreditavam muito na estabilidade e hoje, como você é empreendedora, você acha que você está errada. Você pode ter crescido num lar em que muitas coisas faltavam e hoje, como você tem dinheiro, você sente que você não ama sua família. Você pode ter crescido num lar em que seus pais eram empreendedores, mas viviam quebrando e por conta disso você acha que você também vai viver quebrando, que você não vai conseguir, né, manter sua saúde financeira. Então, seja qual for aí a sua história, sempre tem alguma coisinha para olhar, né? Porque tem também essas outras questões todas sociais e que também estão, que a gente chama de crenças do inconsciente coletivo, né? Que estão aí e que a gente tem, né? A gente carrega. Tem gente aqui falando, né, que fico constrangida na hora do pagamento. A outra falando, eu tenho problema até em pegar o dinheiro na mão. Essa coisa do dinheiro ser sujo, né? Essa ideia de, dinheiro é sujo e tal. E, inclusive, quando a gente vai trabalhar temas de prosperidade, eles falam, pega o dinheiro na mão, mexe no dinheiro, fala eu te amo, né? Tipo, tenta recriar, né? Reconstruir, ressignificar sua relação com o dinheiro, para que a gente possa se acostumar e sentir ok. Olha que curioso, tem uma pessoa que dá, a moça que dá aula de dança para Nara na escolinha, ela pede pra gente guardar o dinheiro do pagamento dentro de um envelope com o nome da criança e tal, e entregar para ela discretamente, porque ela não gosta, ela se sente desconfortável de ver, das crianças verem dinheiro na frente dela, sabe? Dela ver, as crianças verem. E aí eu olhei para aquilo, claro, não fiz nem comentário nem nada, mas eu pensei, nossa, tipo, ela podia muito trabalhar essa crença, né? Porque. E eu já fiz o contrário, eu peguei, Nara, vamos fazer o envelope da fulana, né? Tipo, não sei pra ver que ela não vai me ver, porque espanhola tá aqui, não tem nem ideia da minha página. Mas enfim, da fulana, vamos fazer um desenho, né? Colocar alguma coisa do tipo, é importante, tô remunerando ela por uma coisa maravilhosa que ela tá fazendo com a minha filha, né? Mas eu achei curioso ela ter essa trava e fazer um pedido explícito no grupo do WhatsApp pedindo, por favor, eu quero que vocês façam assim, assim, assado. Não passem o dinheiro na frente das crianças pra mim, eu não gosto. Né? Achei curioso isso. Muita gente assim, Mar. E eu costumo palestrar muito para mães empreendedoras, e então essa é uma das primeiras reflexões que eu coloco, né? Como é que você recebe seu dinheiro? Aí as pessoas ficam meio na dúvida, daí eu mostro umas fotos de pessoas assim, envergonhadas, e aí as pessoas se conectam, elas falam, cara, é verdade, né? Isso aconteceu comigo, fui dar um workshop aqui sobre prosperidade, e aí a pessoa que estava comigo, né, que fala muito, ela trabalha essa questão das crenças, mas através de uma outra terapia, né, que é a microfisioterapia. Então a gente
se uniu, tava lá no workshop e algumas pessoas deixaram para pagar na hora. As pessoas foram pagar, ela falou, não, depois você acerta. Eu falei, não, você vai receber agora. Você vai pegar agora, você vai dar um abraço na pessoa, olhar a pessoa no olho, né? Porque a gente tem essa trava, a gente não olha a pessoa no olho, a pessoa que tá pagando a gente. A gente pega o dinheiro e não conta, né? Eu pego o dinheiro na mão e eu tô lá e eu começo, né? Eu abro a nota, eu olho, eu conto na frente da pessoa, não tô nem aí. Hoje, Aí a pessoa... Eu gosto, né? Hoje, exato, mas sempre foi um tabu, você vê? Então é uma questão da gente respeitar. Tem até gente falando aqui que sempre ouviu que não podia dever nada para ninguém e que hoje adora pagar a conta. Isso é uma coisa que eu gosto de falar também, olha só. A gente geralmente foca, né, que a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa pagar nossas dívidas. As pessoas que gostam de pagar conta estão sempre com mais conta para pagar. As pessoas que intencionam pagar dívida estão criando dívidas o tempo todo, né? Por quê? Porque o universo entende que elas querem pagar dívida. Então, é dívida que você quer? Deixa eu te dar mais dívida, né? Então, olha só. Sim. É uma questão de olhar. Então, assim, não é pagar as contas, mas sim, a gente precisa pagar as contas com alegria. Não é gostar de pagar contas, mas é pagar a conta com alegria, com leveza, se conectando com o que aquilo na verdade significa. Né? Agradecendo que você está podendo pagar aquela conta. Isso, e assim, principalmente não é a conta, mas focar no que aquilo te proporcionou. Então é o que eu falo, chega agora começo de ano, é a época que as pessoas mais reclamam. Porque aqui no Brasil a gente tem IPVA, né? Daqui a pouco chega o IPTU, tem material escolar, é a época que todo mundo tá reclamando do dinheiro. Só que a pessoa acabou de ganhar o 13º, muitas vezes, viajou com a família, fez ceia de Natal, fez ceia de Réveillon, chega na hora de pagar o IPVA, tá reclamando. Por quê? Primeiro, falta de planejamento. Segundo, porque esquece que se você está pagando IPVA em janeiro, é porque você passou um ano inteiro andando de carro, né? E por que não agradecer pelo carro que você tem? Aí as pessoas às vezes rebatem e falam assim, mas é que o dinheiro não é empregado da forma certa no nosso país. Mas aí não é um problema nosso diretamente. A gente não tem que olhar para isso, porque isso, sim, como eu disse, existem umas questões socioeconômicas e culturais aqui no Brasil. É difícil a gente entender, né, que o dinheiro não é bem empregado, mas qual é a nossa parte? É pagar pelo carro que a gente está usando. Paga com alegria, né? Agradece pelo carro que você tem, agradece por estar comprando material escolar para seus filhos e lembra de tudo que o dinheiro já te trouxe, né? A ceia de Natal, o Réveillon, as férias, o que quer que seja. Então, a gente precisa mudar o nosso foco. O nosso foco está sempre na falta. Como eu digo, né? Sei lá, uma família que tem um custo de vida de 5 mil reais. Aí entrou dinheiro, pagou 5 mil reais em conta, no fim do mês faltou 500 reais. A pessoa fica se martirizando por causa dos 500 reais que faltou. Só que e os 5 mil que recebeu, né? A gente muda o foco muito rapidamente para o negativo. E isso tudo tem a ver com todas essas crenças, né? Com tudo que a gente cresceu ouvindo e com o padrão que a gente foi criando na nossa cabeça. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar essas questões de abundância, né, como conectar mais com essa coisa da prosperidade, uma das coisas que eu aprendi, né, que fez muito sentido, é a ideia daquelas pessoas, e até de mim, né, que a gente está com tanto medo, assim, a gente começa a fazer aquele cálculo, olha, eu preciso de tanto para viver. Se eu tiver isso, tá suficiente, eu tô feliz com isso. E aí é como se ela estabelecesse um teto e mandasse uma mensagem, assim, sabe? Tipo, eu só preciso disso. E sempre que entra um dinheiro extra, aparece uma multa, aparece um problema, aparece o carro quebra, aí tem que consertar. E aí a pessoa volta sempre para aquele patamar. E é muito curioso. Quando você se dá conta disso, você começa a observar e você vê que isso acontece com um monte de gente ao seu redor. Muito forte. É muito forte o teto. Eu fiz um post sobre isso ontem, né? Porque a gente, assim... O dinheiro também, ele tem que ter um destino, né? Então, isso que você falou, essa coisa de você estabelecer um teto, a gente sempre fala, né? Inclusive no Theta Healing, o último curso que eu fiz de manifestação e abundância, a gente fala isso, né? Então, eu quero tanto ou mais, né? Isso ou mais. A gente sempre abre para o mais, né? A gente nunca estabelece o teto e outra coisa que a gente não pode fazer é se prender no como, né? Porque milagres acontecem o tempo todo, né? O universo é de uma abundância infinita. E quando a gente fica se prendendo no como, então assim, fazendo aquela conta de, mas custa tanto, e aí eu trabalho tantas horas, então eu vou ganhar tanto. Não,
foca no que você quer, se abre para o que pode acontecer e as possibilidades aparecem, né? Agora, é muito importante também a parte do planejamento, do entender o que é que você quer, né, fazer com esse dinheiro que entra na sua vida. E já ter um plano para isso. Porque quando a gente não dá um destino para o dinheiro encontra um destino. Então, aquele pneu que furou, aquele encanamento que estourou, aquele piso que você teve que trocar de emergência, aquele, sei lá, o que você precisou, né? O que aconteceu aí que tirou você do seu orçamento, né? Que acabou, é porque você não deu um destino para esse dinheiro. O dinheiro é energia viva, ele tá ali, ele quer fluir. Você não direcionou ele, você não canalizou ele vai encontrar um buraquinho e ele vai escapar. Então as coisas vão acontecer para você usar esse dinheiro. Então é muito importante que a gente tenha bem claro o que é que a gente quer, por que é que a gente quer dinheiro, né? O que é que a gente quer fazer com esse dinheiro na nossa vida. E eu gosto muito já de dar os destinos certos. Então o dinheiro entra e já vai cada valor ali para sua conta direcionando certinho, né? A Larissa acabou de perguntar qual porcentagem deve ser destinada para o investimento. Eu acho que é uma pergunta bem complexa, não sei se você consegue falar alguma coisa a respeito. Na verdade, eu gosto muito de falar assim, que eu acho que eu não trabalho com essa questão de porcentagem, né? Porque eu acho que isso entra na parte racional, que não é uma parte em que eu acredito, né? Eu acho que você precisa sim, se for intenção sua, ter um dinheiro guardado, né? Reservar um tanto, e esse tanto é você que vai dizer de acordo com o que você sentir que é possível, né? E como eu sempre digo, estabelecer metas possíveis e atingíveis, porque não adianta também você falar assim, tá, eu ganho 5 mil, 4 mil eu vou investir. Não, você não vai investir 4 mil, né? Porque não cabe no teu custo de vida. Então, estabelecer uma meta possível para que você possa manter essa constância, né? E esse comprometimento, porque uma vez que você desvia do comprometimento, é difícil de você voltar. Agora, mais importante do que a porcentagem que você deve destinar é para que vai ser esse investimento? O que você vai fazer com esse investimento? É isso que você tem que pensar antes. Por quê? Eu quero minha aposentadoria. Tá, se é para sua aposentadoria, com quantos anos você quer se aposentar? Quanto que você acha que você vai querer ganhar por mês? E a partir daí você vai ter clareza de qual é o dinheiro que você tem que separar. Não, é para uma viagem que eu quero fazer. Tá, daqui quanto tempo vai ser essa viagem? Quanto custa essa viagem? Né? Quanto é que você tem que guardar por mês? Então, tudo é muito relativo. E quando a gente para pensar nisso, é muito louco, porque uma vez eu atendi um casal que eles estavam, assim, penando, apesar de ganharem bem e tal, eles estavam penando para conseguir guardar o dinheiro para comprar a casa deles, né? Porque a gente quer comprar uma casa, porque só que o dinheiro a gente nunca consegue guardar, o dinheiro vai embora e nananã. E quando a gente começou a trabalhar nessa clareza da casa, e legal porque eles eram bancários, tá? Então você vê, tem aquela parte racional, tem todas as tabelas de juros, tem calculadora financeira, a questão não é essa. Quando eles começaram a trabalhar essa questão da casa, o que eles descobriram? Que na verdade o sonho deles é viajar o mundo com os filhos, não é ter uma casa. Então, a hora que a gente mudou o foco e falou assim, então o investimento é para viagem. Pronto, eles encontraram um monte de coisa que eles podiam reduzir no custo de vida para começar a guardar esse dinheiro para viajar. A questão não é o quanto você vai guardar, mas o que você quer fazer com ele. É disso que parte. É sempre, por isso que eu falo, é sempre de dentro de você. É daí que parte tudo o que você vai fazer com o seu dinheiro. Incrível. Flor, a gente ficou de falar também sobre essa relação do dinheiro como válvula de escape, sabe? Essa dos gastos excessivos, o consumismo, de repente a pessoa começa a gastar mais ou ter uma relação turbulenta com a grana. Eu percebo também que tem até essa coisa do não só de compensar, de repente, uma frustração, uma ansiedade, algum estado emocional que você tem, como também se distrair do que você está sentindo, de, sei lá, qualquer coisinha que... já que estou sendo tomada por aquela emoção, eu acabo gastando mais para poder não sentir aquilo, entendeu? E às vezes parece ser uma recompensa, às vezes parece que é uma forma de você se proteger daquele contato, que muitos de nós temos essa dificuldade, né? Tipo, e às vezes se fica evidente com outros tipos de vícios, né? Vício na rede social, vício em comida, vício no trabalho, pode ser de várias formas. E o dinheiro é uma das maneiras que a gente acaba, às vezes, digamos que expressando, manifestando essa dificuldade de entrar em contato com as próprias emoções, né? Pode ser. Se quiser falar um pouquinho sobre isso, acho que pode ser interessante também para quem está assistindo.
você mencionou, né, a gente usar isso como né, recompensa de alguma forma, né, como compensar algo, e também como distração, mas também tem gente que faz isso como forma de se punir, né? E é por isso a gente volta na questão das crenças. Tem muita gente que, na verdade, assim, tem aquela crença de que, não, eu preciso honrar meu pai e minha mãe, eu não posso, na verdade, ter dinheiro. Então, a pessoa acha uma forma de dar um fim naquele dinheiro, né? Então, ela tem aquele hábito de consumo e tal, e não consegue guardar dinheiro para realizar nada. Tem também pessoas que acabam descobrindo que tem essa questão da punição muito forte, né? Da autopunição. Então, isso é uma crença, assim, que às vezes o fundo não é necessariamente o dinheiro, mas que acaba se expressando no dinheiro. Então, não, eu não posso ser feliz, não, eu sou vítima da vida, não, eu não posso ter prazer. E aí essa pessoa gasta além do que pode para se endividar, para justamente poder se martirizar, né? Então tem isso. Agora, o que acontece muito, independente do fundo né, e do propósito disso, né, do que leva você a fazer isso, é que isso te leva para uma bola de neve sem fim. Né? Uma vez conversei também, uma vez atendi uma cliente que ela tinha essa questão tanto com dinheiro quanto com comida, né? E aí o que acontece? A pessoa gasta o dinheiro, sei lá, para pagar as coisas e tal. Começa a ficar nervosa porque o dinheiro tá faltando, e aí tem muitas crenças de escassez. Aí ela vai lá e come para compensar aquilo que ela tá sentindo. Só que ela não consegue comer pouco, ela come muito. E aí ela começa a se sentir mal por ter comido. Só que comer também é um gasto de dinheiro, né? Porque daí ela vai comer fora e aquela coisa toda. E aí entram, ao invés de só uma preocupação, entram duas, né? O gasto excessivo, então tá com problema financeiro, também tá com problema de saúde ou com problema de peso, né? E tudo se relaciona. E aí entra uma questão muito forte, que é a questão da autoestima, né? E do alto valor. Que isso tem tudo a ver com o dinheiro, né? Com a questão financeira. Então, uma das coisas que a gente investiga muito é essa questão, assim, como é que você se enxerga, né? Qual que é a tua relação aí de alto valor? E aí isso pode vir, como eu disse, né? De várias coisas. Então, pode ser uma questão genética, pode ser uma questão mesmo do que você cresceu ouvindo, né? Pode ser uma questão sociocultural, mas como é que você se valoriza e como é que você usa o dinheiro depois, ou a favor de você ou contra você, né? Então, isso é muito importante também da gente entender. Mas o que acontece muito, por exemplo, né? Das pessoas que chegam até mim para o processo. Pessoas que têm o dinheiro, mas que não conseguem ter controle nenhum do dinheiro, porque buscam o tempo todo no dinheiro, assim, uma válvula de escape, né? Vem o dinheiro como válvula de escape. Então, vão consumir sem planejamento nenhum, acabam com isso se endividando, a dívida gera um estresse e aí elas buscam de novo a válvula de escape. Então é o que eu falo, aquela relação entre prazer imediato e realização. O prazer imediato, que é essa alegria de comprar algo, né, ou essa distração, você acaba trazendo para sua vida, isso é legal, isso é bom, só que daí você entra nessa coisa do vício, né, Má? Todo dia você precisa de um pouquinho disso. Por quê? Porque sua vida tá faltando realização, tá faltando você focar no que você realmente quer, né, como aquele casal que não queria casa, na verdade queria viajar, e aí sim, trazer isso para sua vida, achar formas de fazer isso, sabe? Então a gente precisa entender também isso, porque qual é o motivo que leva a gente a estar desorganizado? Qual é o motivo que leva a gente a gastar dinheiro compulsivamente ou sem planejamento, né? Porque é que a gente não consegue parar para simplesmente pensar no que a gente quer fazer com o dinheiro. E muitas vezes isso é um indicativo de que tem crenças, porque a pessoa que fala, eu nem vou parar para pensar no que eu vou fazer com o dinheiro, porque na verdade eu não consigo realizar nada com o meu dinheiro, porque na verdade meu dinheiro é pouco. Isso é crença, né? Isso é escassez. Eu falei, eu já atendi pessoas que com 3 salários mínimos conseguiram fazer muita coisa do que elas queriam fazer, e já atendi pessoas que com 70 mil reais estavam cheias de dívida. Então não é uma questão da quantidade de dinheiro. Até tem gente aqui falando, né, que o que a gente está falando está muito longe da realidade da família brasileira, mas não é verdade, né? Porque eu atendo muitas e muitas famílias todos os meses, né? E a realidade é essa, que independente do dinheiro que você ganha, independente de qual é seu salário, de quanto você ganha,
o que acontece é que você tem crenças, né? E mesmo que você ganhe um salário mínimo hoje, você tem crenças aí para limpar com relação ao dinheiro, inclusive com relação ao seu alto valor, inclusive com relação ao seu trabalho, e são várias coisas que podem, né, abrir para você aí um universo de, como diz a Maíra, infinitas possibilidades, né? Então é essa questão. De novo, né? São crenças muitas vezes também não do dinheiro em si, mas do trabalho, né? De gênero, de país, né? Então, é a o crise. país não vai dar certo, né? O Brasil não vai dar certo. O que adianta ficar tentando? Então, assim, tudo isso a gente precisa olhar e cuidar. Certo. E aí, como que a gente faz, então, para trabalhar, fazer tipo cuidar dessa questão, né? De tratar da causa, né? Tratar mais para não ficar só cuidando do sintoma. Que você... E aí você podia trazer, acho que um pouco, como está acabando também o tempo, de você falar um pouco do que você poderia propor, né, como seu trabalho, trazer para as pessoas como opção. Quem gostaria, por exemplo, de fazer uma mentoria financeira, o que você propõe no seu trabalho para que elas entendam se é um caminho, de repente, para algumas pessoas que estão assistindo a gente, né? Inclusive, já digo aqui que quem achar que esse conteúdo está relevante, vocês podem contribuir em passar essa live para mais pessoas, usar esse aviãozinho aí, fazer um print screen na tela, me menciona, faz o @cantomaternar na hora que vocês forem colocar no Stories, por exemplo, eu republico na minha página também, isso também ajuda vocês a darem visibilidade para a página de vocês. Então, quem achar que esse conteúdo é legal para outras pessoas, tentem também compartilhar para a gente poder alcançar mais gente, porque às vezes tem um amigo próximo de vocês que está passando por uma questão, tem uma relação difícil com o dinheiro, e pode encontrar uma forma de eliminar uma dessas crenças que estão bloqueando para poder ter um emocional mais bem trabalhado e não ficar, né, bloqueando a conexão com a prosperidade. Fala aí, Flor, o que você pode propor? Então, a gente faz assim, na verdade a gente faz alguns exercícios, né, assim, de reflexão. A gente começa sempre, como eu disse, olhando para você, entendendo de onde vem tudo isso. De novo, né, como a Mádia disse, tratando o sintoma, ou não tratando os sintomas, tratando a causa. Então, o sintoma é ou a falta de dinheiro, ou o endividamento, ou o consumismo, ou o estresse todo mês, independente de quanto dinheiro você tem. E a partir daí a gente vai olhar o que é que está causando tudo isso e trabalhar isso com ferramentas. Então, o Theta Healing é uma ferramenta, o coaching é uma ferramenta, existem, né, algumas ferramentas aí, a psicologia também, né, traz várias ferramentas da psicologia econômica para a gente trabalhar isso. Eu gosto de trabalhar por esse viés da psicologia também, né, que eu acho que é uma coisa que faz muito sentido. Então, unindo tudo isso, a gente faz esse trabalho, né? Um primeiro passo aí para quem está assistindo e para quem quiser começar a refletir sobre isso é justamente assim, pensar sobre essas questões que eu coloquei, né? Como é que você se sente de verdade, sendo honesto mesmo, né? Quando você ganha dinheiro. Por que é que você... Qual foi a última coisa assim que você comprou? Você realmente precisava disso? Ou você comprou porque você queria se distrair, você queria compensar alguma coisa? Como é que você está se sentindo com relação à sua vida profissional? Né? Como é que você está se sentindo com relação à sua vida pessoal? Começar a investigar aí se tem alguma coisa, né, que de repente não está bem, e isso com certeza vai estar refletindo na tua relação com o dinheiro. Então, foi daí, inclusive, que veio o nome Mãe por Inteiro, né? Porque tudo, na verdade, interfere na questão do dinheiro e o dinheiro interfere na questão toda também. Então, quando a gente se propõe a olhar para essa questão do dinheiro, nunca é simplesmente puramente o dinheiro. A gente vai sempre olhar para um todo, né? Olhar para você como um ser integral que você é e cuidar dessas questões que possam hoje estar interferindo na tua questão financeira, né? E aí a gente trabalha, então, unindo todas essas ferramentas na mentoria. Então, os processos de mentoria, assim, eu gosto muito de falar, né? Até teve uma pessoa ontem que tirou o print da tela do celular dela, que ela salvou o meu número como Lúcia Salvadora. Porque são processos intensos, né? E muitas vezes eu ouço das pessoas assim, nossa, você me ajudou a olhar para mim de outra forma, né? Eu mudei a forma como eu vejo a mim mesma, eu mudei o meu relacionamento comigo e não só com o dinheiro. Mas é porque é isso, a gente muda esse nosso relacionamento com a gente e muda, consequentemente, o dinheiro, né? E aí tem pessoas assim que, mas em casa o meu dinheiro e do meu marido são separados, ou então adianta só eu fazer o processo, ou então a gente tem o dinheiro junto, mas meu marido não quer conversar sobre isso. Adianta só eu fazer o processo? Adianta, porque você muda você e você muda todo mundo ao seu redor, isso é fato. Também gosto de falar que
a mãe é a peça-chave do ecossistema familiar, né? Então, a sua mudança impacta diretamente, né? E a Maíra, acho que é a melhor pessoa para falar disso, porque é disso que ela fala muito, mas diretamente a vida do teu filho. Então, você já vai fazer um bem enorme para ele, ressignificando essa sua relação com o dinheiro, né? E, consequentemente, as pessoas ao seu redor. Então, você começa a inspirar outras pessoas também à mudança. E a sua própria mudança vai gerando também vai reverberando, né? Então, vai gerando aquela onda e as coisas ao seu redor vão mudando, né? Então, assim, falando um pouquinho do meu trabalho, eu tenho hoje a mentoria financeira, que é um processo muito personalizado, muito individual, cada um dá o olhar que precisa, né? Pode ser um olhar, a gente pode olhar para o teu negócio, para o teu trabalho, a gente pode olhar para a tua questão familiar, a gente pode olhar direto para uma questão financeira e a partir disso descobrindo outras coisas. Então, sempre tem assim uma sessão de alinhamento em que a pessoa vai dizer o que está precisando, eu vou dizer como é que eu posso ajudar e a partir disso a gente vai chegando aí no que a gente precisa, inclusive definindo as ferramentas que vão ser usadas no caminho, né? Tem também o programa Mãe por Inteiro, que é um programa que foi desenhado para a gente cuidar dessa questão financeira de forma integral, então, passado, presente e futuro, né? Como é que foi a sua história com o dinheiro, como é que isso está afetando hoje o seu presente, como é que você faz para ter um futuro diferente. Então, a gente passa por essas 3 fases no programa, né? E existem aí agora outros programas vindo, então 2020 é um programa em que, um ano em que eu vou fazer, né, outros programas que já estão sendo desenhados, então, no momento eu estou com uma turma do Planejar para Realizar, que é um programa que depois também vai ser gravado, né, que é justamente isso, focar no que você quer de verdade, né? E a partir disso, planejar sua vida financeira para conseguir conquistar as coisas que você quer, né? E também o Adeus Consumismo, que é um programa para a gente olhar para essa questão do consumo desenfreado, que acaba virando uma bola de neve e que, na verdade, muita gente não consegue entender o porquê que acontece. A Luciana perguntou quantas sessões. Isso, quantas sessões da mentoria? Na verdade, a mentoria, assim, como a Má disse, a gente está em processo já há um tempo, né, Má? Então, tem gente, ontem mesmo estava atendendo uma cliente que eu atendo ela há 2 anos, né? E que ela faz o pacote, termina o pacote, ela renova, né? E a gente está juntas há 2 anos. Tem gente que com 3 sessões consegue, assim, encontrar a causa, cuidar daquilo e resolver aquilo que estava precisando, né? Então, existe a possibilidade, né, de uma sessão individual para quem acha que é uma questão muito pontual, que daí acaba sendo mais uma consultoria mesmo. Existe a possibilidade de 3 sessões para aquela pessoa que quer fazer um pacote mais enxuto, mais direto, que já vem, assim, com uma certa clareza do que precisa olhar e cuidar, né? E existe o pacote de 5 sessões, que é um pacote um pouco mais completo, que é o pacote por inteiro, né, que a gente olha aí para outras questões também. Agora, não necessariamente a mentoria termina em 5 sessões, né? Então, isso pode continuar e aí a pessoa tem essa liberdade de continuar fazendo o processo. Tá mas terminando a live. Acho que é isso. Agradecer a presença de todos. Quem quiser, vai ficar aqui 24 horas no ar. Depois eu vou jogar no IG no YouTube. Tá? Muito obrigada por ter vindo aqui falar sobre essa experiência e trazer esse tema aqui. Essa foi a primeira live do ano. Oi, Bianca, e oi, Grazi. Veio até uma fotógrafa que vai fazer umas fotos minhas com a Nara aqui na semana começo de fevereiro. Depois eu vou compartilhar com vocês. E é isso, gente. Obrigada.